Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos, bem-vindo ao nosso canal do Lean Healthcare, comunidade do Lean Healthcare da Promed Process. Estamos iniciando a nossa caminhada agora no YouTube, então se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Ao longo dos anos do ano, nós vamos estar compartilhando lives, podcasts. Vamos estar compartilhando pílulas de conhecimentos. Hoje a gente vai estar falando sobre a metodologia 5S aplicado na área da saúde. Então, o objetivo do canal é disseminar a cultura Lean Healthcare. Nós temos uma comunidade dentro do WhatsApp. Eu sei que tem muitos daqui que já estão inscritos, já estão na nossa comunidade. Quem quiser participar, fica o convite. Vou compartilhar o link e vamos iniciar. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa Masterclass sobre a metodologia 5S aplicado na área da saúde, pessoal. Vou compartilhar a tela com vocês só um momento e vamos iniciar a nossa jornada. Então vamos lá. Bem-vindo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a metodologia 5S aplicado na área da saúde. Uma metodologia muito importante hoje dentro de qualquer instituição, seja ela na área da saúde ou na área da manufatura, qualquer lugar, pessoal, o 5S ele entra, ele vem para mudar, ele vem para mudar a cultura da empresa, assim como o Lean. O 5S é um dos pilares do Lean, é uma ferramenta que entra, que chega para fazer uma mudança cultural dentro da instituição, tá bom? Isso aqui eu vou estar mostrando para vocês. Qual é a diferença de hoje? A gente fala, estamos falando aqui da área da saúde, de um hospital, de uma clínica que trabalha com o 5S, mas não faz só o 5S, aquele de limpeza. Vamos limpar, vamos organizar, porque daí não é sustentável. Então tem que ter um plano de auditoria também, tem que ter uma mudança cultural nos colaboradores, desde a alta direção até a pessoa que está ali, que da alta direção até a equipe clínica, a equipe médica, desde o pessoal que trabalha desde a entrada do paciente, o pessoal que trabalha ali recebe o paciente na recepção, então todos têm que estar enganjados, tá bom? Então vamos iniciar, como eu falei para vocês, o objetivo desse canal aqui é disseminar a cultura Lean Healthcare com as ferramentas, disseminar o conhecimento para quanto mais pessoas chegarem, isso aí vai trazer um maior benefício, essa disseminação de conhecimento. Então hoje a gente vai começar com o Masterclass, tá bom? Masterclass sobre 5S. E vamos iniciar, pessoal, a nossa jornada aqui de transformação, tá bom? Mas antes eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Molina, eu sou tecnólogo em fabricação mecânica de formação pelo Senai Roberto Mange, tenho uma especialização em Lean Six Sigma com certificação Black Belt pela Facens, em Sorocaba. Já atuei em grandes empresas de manufatura com processos de Lean, Lean e Six Sigma. Também a porta de entrada no healthcare foi no Hospital Sírio-Libanês, onde eu tive a oportunidade de estar trabalhando no projeto Lean nas Emergências, como consultor. Eu trabalhei em duas instituições, que foi o Instituto de Cardiologia de Viamão, em Porto Alegre, e o SOPAI, o Hospital Infantil SOPAI, em Fortaleza. Então foram dois extremos, duas culturas diferentes, mas foi onde eu tive essa porta. Deus me deu essa oportunidade de estar participando e eu tive um aprendizado muito grande nesses projetos. Atualmente eu sou palestrante, fundador da ProMed Process, uma empresa de consultoria e treinamentos. Atuo como líder do GT de Operações Hospitalares, Projetos e Processos na Associação de Voluntários da Saúde. Também atuo como consultor voluntário e também atualmente fui convidado
Eu sou professor de gestão de projetos numa pós, certo, pessoal? Esse é um pouquinho da minha carreira. Então vamos começar, pessoal. Então, antes de iniciar, eu trago os tópicos aqui. O que que a gente vai conversar hoje? Hoje eu vou trazer para vocês da onde surgiu o 5S, qual que é o surgimento dessa ferramenta. O que é o 5S, Paulo? O que que essa metodologia, essa ferramenta traz de benefício para a gente? Eu vou falar sobre o censo, cada censo, detalhar cada censo. Eu vou falar sobre como implementar o 5S de uma maneira que mantenha o 5S, porque muitas instituições eles começam a aplicar o 5S, eles implementam o 5S, mas não têm a sustentabilidade, não mantém essa ferramenta sustentável. Então eu vou passar algumas dicas para a gente manter essa ferramenta depois dela aplicado e fazer parte da cultura de trabalho de vocês. E vou passar também aqui eh, um exemplo, um case de um hospital que nós aplicamos pela Associação de Voluntários da Saúde, tá bom? Onde eu estava liderando esse projeto na implementação. Então, o surgimento da metodologia 5S, pessoal. Bem, vamos lá. Nós temos que a criação do 5S ela é atribuída pelo Ishikawa, onde ele desenvolveu esse método junto com alguns especialistas americanos. Mas a implementação do 5S, ela é amplamente aplicada no Japão. Então, ela originou-se ali no Japão após a Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1950. E o que que aconteceu? O Japão, ele estava devastado por causa da pós-guerra. Então, eles viram a necessidade de as empresas serem reconstruídas. E a maioria das empresas estavam destruídas e sem mão de obra para operar. Então, eles implementaram, eles começaram, foram o pilar deles iniciar com a metodologia 5S, com os 5 sensos, para eles se reerguerem. E na Toyota, sob a liderança de Taishi Ono, ele desenvolveu o sistema Toyota de produção. E no sistema Toyota de produção, o 5S era um dos pilares fundamentais para a implementação do Lean em si. Então, o 5S era um dos pilares onde essa mudança cultural. Então, foi ali que o surgimento é uma breve histórico do 5S. E o que é o 5S? O 5S é uma metodologia de aplicação de 5 sensos, são 5 etapas de organização. Quais são essas 5 etapas? É o Seiri, Seiton, Seiso, Seitsu e Shitsuke. E cada etapa tem um objetivo. O primeiro S, que a gente fala que é o Seiri, ele tem um objetivo que é o senso de utilização e descarte dos materiais. Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês. O Seiton é o senso de organização. O Seiso é o senso de limpeza. O Seikitsu é o senso de saúde e padronização. E o Shitsuke é o senso de autodisciplina, que é um dos principais sensos que eu falo do 5S, que é autodisciplina, aí que está a parte de manter sustentável o 5S, a metodologia implementada dentro da instituição. E na saúde, eu trago alguns pilares e alguns objetivos que o 5S traz para a área da saúde. E quais são esses pilares, Paulo? Qual é o objetivo da metodologia 5S? O primeiro é a segurança do paciente, porque se, pessoal, tem muitos hospitais que eu já passei e alguns exemplos quando eu tenho uma filha pequena, e muitas das vezes eu chego no hospital. Eu já passei por situações que o enfermeiro estava procurando algum equipamento, aquele equipamento, o oxímetro, por ser a minha bebê, estava procurando e não achava. Ia na gaveta, e andava para cá, e andava para lá, e eu vi, olha o tempo que ele gastou, olha o desperdício de tempo que ele estava gastando. O hospital estava cheio e ele foi procurando nas sessões até chegar uma outra enfermeira e emprestar. Então, assim, é a segurança do paciente. Lógico, a minha filha ela estava bem ali, uma gripe, mas e se fosse alguma situação mais grave, que fosse necessário medir o mais rápido
possível, entendeu? Então, assim, o 5S ele traz esse senso de segurança. E desse senso de segurança, ele traz uma redução de desperdício. Qual é um desperdício que eu falei agora? Desperdício de tempo. Tempo de ficar procurando o material, ou procurando o equipamento, ou um documento que você tem que estar respondendo, ou tem que estar demonstrando, é essa redução de desperdício. O principal é o tempo, é a organização, tá bom? Ele também ajuda no fluxo de um atendimento otimizado, foi um exemplo que eu falei aqui para vocês. E também um dos principais pilares que eu falo que o 5S traz também é motivação da equipe, levantar a moral da equipe. Pessoal, você trabalhar num ambiente onde você sabe que esse ambiente é organizado, esse ambiente é padronizado, segue umas regras, esse ambiente é limpo, não tem como, pessoal. A equipe ela vai trabalhar motivada. Agora, se você trabalhar num ambiente totalmente desorganizado, você tem que ficar procurando muitas vezes, perdendo tempo de ficar procurando equipamento, material ou medicação, ou vendo que a medicação está ali, está vencida. Olha o perigo na segurança do paciente. Você está com uma medicação vencida ali no seu carrinho. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Então, isso daí, ela levanta uma moral da equipe e ganha um engajamento enorme. Então, o 5S, ele traz esse senso de qualidade e pertencimento. Então, vamos falar sobre o primeiro senso, que é o SEIRI, separar o necessário do desnecessário. O SEIRI, o primeiro senso, ele tem essa função, pessoal. A gente aplica o SERI sempre no dia D. Eu vou falar sobre o dia D aqui para vocês, que é a abertura do 5S dentro da instituição. Então eu trouxe uma foto de um exemplo aqui de uma área onde tem ali alguns medicamentos, uma área que é armazenado aqui. E olha como que era essa área antes e olha como ficou essa área depois após a aplicação do SERI. Então o SERI ele tem essa visão de falar assim o que eu uso no meu dia a dia? Quais são os materiais que eu tenho que usar aqui no meu dia a dia que esteja perto de mim, que tenha uma facilidade de movimentação? E o que é desnecessário, ou eu descarto, ou eu dou, ou eu faço o descarte, ou eu dou, ou remanejo para uma área que esteja precisando, entendeu? Então, o primeiro senso nós trabalhamos com esse senso, com o senso de descarte ou não do material. E como que a gente realiza esse senso, Paulo? Quais são os critérios? Eu falei, você não vai chegar numa área, simplesmente chegar numa área de alguém como a gente realiza e fala assim: ah, você usa isso aqui? Ah, eu não uso, então eu vou descartar. E você vai descartando tudo, todo qualquer material, porque você fala assim: não, você tem dois medidor de pressão aqui, você não usa, então descarta um. Eu falei: não, a gente tem umas regras para seguir para estar aplicando os critérios. E quais são esses critérios? Isso aqui é uma tabelinha que eu sempre trago para a parte da auditoria. Quando o pessoal vai aplicar uma auditoria, eu falo: ó, use esse critério. Quando você fizer auditoria na área de alguém, use, faça essas perguntas para a pessoa. A partir das respostas, você vai saber qual é o destino daquele material. Se aquele material é importante ou se aquele material não é importante para a pessoa, ou se ela se tem algum material a mais. Como que a gente trabalha? Então eu separo entre necessário e desnecessário. O necessário, eu pergunto à pessoa: você usa constante? Uso constante. Então é um material que ele usa constantemente. Então eu trago esse material, eu mantenho esse material próximo ao meu local de uso. Então se eu estou num escritório, eu dou um exemplo aqui que eu uso constante no meu escritório. Eu estou aqui, é o meu computador, o meu mouse, o meu microfone aqui. Então eu uso constantemente. Eu deixo esse material próximo a mim. Se eu estou numa área de enfermagem em medicação, quais os medicamentos que eu uso constante? Então eu deixo aquele medicamento que eu uso constante diário ali no armazenado. Eu deixo todos os equipamentos próximos a mim, entendeu? Então eu mantenho próximo ao local. Por quê? Para poder ajudar, para poder trabalhar de uma maneira mais organizada e mais eficiente. Agora, se eu uso ocasionalmente, eu mantenho um pouco afastado do local de uso. Ou seja, se eu uso esse material uma vez ou duas vezes por semana, eu mantenho um pouco afastado. Não preciso manter próximo a mim, porque isso vai estar ocupando espaço. Vai estar ocupando aquele espaço de material e isso aí vai poluindo, o ambiente. Agora, se eu uso esporádico, pessoal, eu mantenho bem afastado do local de uso. É um material, pô, tô com um cilindro aqui que eu uso a cada um mês.
Ou seja, por que que eu vou manter esse cilindro próximo a mim, a esse material? Eu vou estar ali com um material que está ocupando espaço. Então eu armazeno esse material em um lugar próprio para ele, com demarcação, e eu sei que aquele equipamento vai estar ali, tá bom? Agora, o que que eu faço com materiais desnecessários, Paulo? Se não tem utilidade na minha área, eu tô aqui com, sei lá, com uma bancada, com duas cadeiras a mais, uma tá quebrada, eu tô com um monte de ventilador, um monte de equipamento, a minha sala tá sobrecarregada, ou eu sucateio ou eu vendo, entendeu? Se o material dá para poder vender, alguma reparo, beleza. Se não dá, eu sucateio. Isso eu falo com equipamento também. Se eu tenho um equipamento de medidor de pressão que não está funcionando, porque eu vou manter aquele material ali, uma hora ele vai arrumar. Falei, não, vamos ver, tem como arrumar? Beleza. É necessário? Já tenho outro, vamos fazer a doação, entendeu? Não precisa ter vários. Ou eu vou sucatear ou eu vou vender esse material. Se é útil a outro setor, que eu acabei, o exemplo de falar, se eu tenho esse equipamento aferidor de pressão e eu arrumo, o outro setor está precisando, eu faço uma doação para o outro setor. Não há necessidade de fazer uma requisição para comprar um, se eu já tenho ali um, era só uma questão de bateria, alguma questão de aferição em relação ao equipamento, arrumou, vamos doar. E se é potencialmente útil, eu sempre trago um exemplo. Eu tô com uma máquina pneumática. Eu comprei uma máquina pneumática e ela é potencialmente útil. Agora eu vou estar utilizando ali na minha enfermaria, ali, certo? Então, só que eu preciso treinar essas pessoas a utilizarem. Então, é um material potencialmente útil. Então, eu armazeno esse material em um lugar. E eu coloco uma data com prazo. Eu não vou armazenar, deixar no cantinho para sempre, num cantinho escondido, e aquele material vai ficar lá. De repente, alguém abre uma porta. Nossa, tinha uma maca aqui. Olha, que legal. Nossa, e agora? Não sei, o que que a gente faz? Não é? Você armazena essa maca, deixa lá e fala assim: ó, daqui um mês a gente vai retornar. A gente tem que treinar a equipe e a gente vai estar utilizando. Se não, pessoal, você vai para aquela primeiro critério aqui, sem utilidade. O que que eu vou fazer? Ou eu vou sucatear ou eu vou vender, porque eu vou ficar com o equipamento aqui, com a máquina, ocupando espaço, não dá, pessoal, entendeu? O segundo senso é o Seiton, um lugar para cada coisa. Então aqui a gente trabalha com identificação, ou seja, se eu tenho aqui ó, gases, eu tenho aqui as luvas, eu tenho aqui as medicações, as medicações, ou seja, eu não vou estar misturando. Eu não vou pegar essa gaveta e vou deixar tudo misturado, tudo bagunçado. Não, cada coisa em seu devido lugar. Se eu tenho os equipamentos aqui, os equipamentos estão aqui no quadro para ficar nessa posição, entendeu? Então, esse é o senso de organização. Quando você aplica o primeiro CIRI, o primeiro senso, que é o CIRI, que você faz aquele senso de descarte ou não, agora eu vou organizar com os materiais que eu tenho. Eu vou colocar, eu não vou ficar deixando o material. Quando eu brinco, às vezes eu falo assim, igual em casa, você vai deixando na gaveta e vai acumulando as coisas na gaveta e vai acumulando daqui a pouco você tá cheio de material, de equipamento ali, você nem sabe mais, aí você tem que ficar procurando. Eu falei, não, vamos organizar, vamos padronizar, vamos identificar também como tá na imagem aqui. Se aqui é gases, eu não vou ficar misturando material, tá bom? O terceiro senso é o senso de limpeza. Então, aqui na saúde, eu trago um exemplo assim. Aqui tem um antes e depois de uma foto, né? Depois que foi aplicado, então chegou, além de organizar, padronizar, fez o senso de limpeza. A limpeza aqui, pessoal, o pessoal já pensa que tem que sair limpando tudo. Tem que limpar, tem que deixar o ambiente limpo, tem que tirar pó, tem que deixar o ambiente totalmente clean, né? A gente fala. Mas também a gente trabalha com o senso de limpeza visual. Imagine vocês terem um quadro cheio de informação. E aí cada um vai colocando uma informação nesse quadro aí e ninguém atualiza. De repente, alguém quer saber alguma informação de algum evento que vai acontecer, a pessoa tem que ficar procurando, porque está cheio de informações passadas. Falei, não. É o senso do visual. Então, mantenha o visual limpo também. Mantenha o visual clean. Então, a gente trabalha com o senso de limpeza predial e o senso de limpeza visual também.
E o quarto senso é o Seiktsu, que é criar padrões visuais, etiqueta, checklist. O objetivo é tornar anomalias óbvias para qualquer colaborador do setor. O que isso quer dizer, Paulo? Olha essa gaveta aqui, a gente trabalha com Pukaelke também. Então aqui eu tenho todos os medicamentos. Então quando a pessoa abre essa gaveta e ela olha que está faltando no visual, ela já olha, ela abre a gaveta e vê, ó, tá faltando o medicamento aqui. Ou seja, tá no visual, pessoal. Então, vamos criar padrões visuais. No senso de padronização, a gente também trabalha com fotos. O pessoal também tem fotos. Como é que é a gaveta, como é que é o carrinho, como é que é a área, como é que eu separo aqui os equipamentos. Então eles têm as fotos para não ficar cadeiras de rodas voando por aí, que já fui em hospital que a cadeira de roda não tem uma demarcação, então ela fica voando. Alguns equipamentos criam asas sozinhos, anda sozinho, não volta para o seu devido lugar. Então a gente coloca padronização também no hospital. A gente padroniza também essa parte do hospital também. E o último censo, pessoal, é o censo mais importante que a gente trabalha, que é o censo de autodisciplina. Então, assim, a implementação do 5S não é impossível e o desafio não é tão impossível e tão difícil. O que é mais difícil manter é a sustentabilidade dele. Então, o último censo, o Shitsuke trabalha com isso, um senso de autodisciplina. E como que a gente trabalha com isso, Paulo, para ter um engajamento com a equipe? A gente trabalha muito com auditorias periódicas. Na implementação do 5S, eu vou passar aqui um passo a passo para vocês. Eu vou falar sobre isso. Treine equipe para ter auditores, realize auditorias entre as áreas, faça uma cultura de auditoria, seja quinzenal ou mensal, mas não uma auditoria, só vou tirar foto e apontar o erro do colega. Eu falei, não, auditorias que você trabalha com planilha e que você tem ali critérios e você tenha pontuações. E aí você pode depois, ao final de cada auditoria, fazer qual é a melhor área, qual a área que destaca em relação ao 5S. E aquela área que estiver com defasagem ou não entendeu ainda sobre a ferramenta, você vai lá e você aplica um treinamento, uma reciclagem, ou seja, até todos terem um nível alto de engajamento em relação à metodologia. A gente sabe também, chega novos colaboradores e eu dou uma dica também para manter sustentável o 5S na instituição, é você treinar o colaborador. Quando ele chegar, fala, ó, a gente trabalha com 5S, a gente trabalha com esse padrão, a gente trabalha com essa ferramenta. Então, assim, mostra como é que é, treine, forme esse novo colaborador para que saiba, o 5S faz parte dessa cultura. Então, assim, isso aí dá uma mudança muito grande. Pessoal, o 5S não é só profissional, não. A gente traz para nossa vida também. Então, auditorias, né? Como eu falei, treine para possíveis auditores. Desses auditores, eu dou uma dica que sempre auditor, não, você não vai auditar sua própria área, mas vai ser uma outra área que vai auditar a sua área, porque ele vai ter uma outra visão, ele vai ter uma visão mais crítica em relação, não vai estar ali viciado na sua área, entendeu? Ele vai ter uma visão ali sobre todos os censos, como é que está a organização, a padronização, como é que está a limpeza. Aqui eu dou um exemplo então do 5S aplicado, alguns exemplos práticos. Eu vou passar um case aqui para vocês aqui, então, que é o primeiro senso, que é eliminar os itens necessários. Depois o senton, arrumar e identificar a parte de organização. O seiso, que é o senso de limpeza. O seitsu, que é o senso de padronização, com criações de protocolo, manuais e checklists também. E o Shitsuke, que é o senso de disciplina, auditorias e reuniões diárias com a equipe para ver como é que está em relação à sustentabilidade do 5S. Pessoal, essa aqui é uma dinâmica, mas eu não vou conseguir passar para vocês agora que está travado, mas logo ao final do vídeo eu vou tentar passar essa dinâmica para vocês, tá bom? Aqui eu vou falar um pouco sobre o passo a passo para a implementação. Então, eu falei muito sobre os censos, como que a gente aplica esse censo.
E como é que a gente faz uma implementação, Paulo, em relação ao 5S? Estou passando quatro passos básicos aqui, pessoal, mas que funcionam. Que é o primeiro passo que a gente, quando a gente vai implementar o 5S, é uma palestra de abertura. Você tem que fazer uma palestra de abertura para todos os colaboradores. Eles têm que saber que ferramenta que está sendo aplicada aqui, para que serve essa ferramenta. Eles têm que saber os conceitos, eles têm que saber os benefícios. Todos têm que participar. Todos, todos, pessoal. Não tire ninguém, porque vai ser uma mudança cultural na organização toda. Crie um comitê, forme líderes multiplicadores, auditores internos para cada setor. Então, crie uma liderança. Nesse comitê, forme líderes que vão multiplicar a metodologia e vão formar futuros auditores internos. O dia D, o marco, então, é um evento de mobilização geral para aplicação de utilização do Siri, ou seja, o dia D é a abertura do 5S, pessoal. Então, é um evento que eu vou passar um exemplo aqui, que você faz uma festa com todos ali. Tem um objetivo principal que é aplicar o primeiro censo. Mas ali você reúne a equipe, você faz o engajamento. Nesses auditores, eles têm a função de passar nas áreas. Lembra daqueles critérios? Fazer aquelas perguntas, separar esses materiais, segregar esses materiais numa área. Ali você cria uma feirinha. Essa feirinha ela fica por alguns dias para os outros setores ver se tem material que vai ser utilizado ou não. Você anota tudo. Após essa feirinha, tem uma sobra desse material. Esse material ou você vai sucatear ou você vai vender, entendeu? E ali você vê uma limpeza enorme. Tem muitos exemplos, pessoal, muitos exemplos que a gente fez o 5S e saiu toneladas, toneladas de materiais, materiais quebrados, materiais inutilizados, coisas que assim, que se estavam dentro do hospital e o pessoal não sabia. O pessoal estava trabalhando com aquilo no dia a dia. Então, o 5S ele traz esse senso de qualidade. É importante fazer um essencial, um dia D. Não adianta vocês só realizar palestras, realizar comitê, se não realizar o dia D, porque o dia D vai ter um marco, vai ter um engajamento que todos vão participar, tá bom? Tire fotos. Registre a situação atual para poder comparar com a situação futura, para vocês identificar quanto de desperdício tem. No dia D também eu dou uma dica para o pessoal, se conseguir pegar esses materiais, conseguir pesar, para vocês terem uma noção, pelo menos, de quanto que esse material, de peso de material mesmo, quanto que tinha ali dentro da instituição também, é importante também. Então, para a implementação, como eu falei, faço uma palestra de abertura para todos os colaboradores, explicando os conceitos, a importância. Forme uma equipe, um comitê de 5S, uma equipe que vai ser responsável pela implementação, pela cultura do 5S. E eles vão ser os responsáveis de disseminar nas áreas. E esse comitê, eu sempre dou uma sugestão para que vocês tragam líderes de cada área, cada líder seja parte do comitê, e depois cada líder treine a sua equipe, e depois cada líder forme auditores, tá bom? É o exemplo depois que eu coloco aqui depois, esses líderes têm responsabilidades de estar treinando a equipe em relação à ferramenta, todos os censos, depois eles vão ter a responsabilidade também de estar treinando seus futuros auditores, tá bom? Realize um diagnóstico preliminar, ou seja, faça um levantamento da situação atual, tire foto para estar registrado o antes e o depois, para ver, comparar o antes e o depois. Faça o dia D, divulgue o dia D. Como eu falei para vocês, né? O dia D é um marco ali para a implementação do 5S. Nesse dia você vai mobilizar toda a organização. E o ideal é que o comitê ele organize, planeje e coordene o evento. Esse evento, pessoal, vocês podem fazer um café da manhã. Eu já fui em um hospital que trouxe banda, trouxe mascote, fez mascote. Eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Eles mobilizaram o hospital para esse dia. Então, esse dia D é importante para engajamento da equipe. A equipe ela vai se sentir pertencida ao 5S, tá bom? E na sustentabilidade do 5S, como eu falei.
Crie auditorias periódicas, pode ser quinzenais, mensais. É, Faça sempre uma reciclagem entre a equipe. Se você vê, recicle a equipe para eles sempre estar lembrando sobre a metodologia 5S. Ou outra coisa, outro exemplo que eu deixo é deixe cartilhas espalhadas dentro da área de vocês, para eles saberem quem ali utiliza o 5S, tá bom? Atualizações de padrões, ou seja, se vocês forem mudar o padrão ou layout da área, então você faça uma atualização formal desse padrão para eles saberem ali um visual para ter como que é essa gaveta, como eu falei, dei um exemplo, foto de gaveta, se a gaveta mudou o padrão, mudou, tá com etiqueta, eu tiro a foto da gaveta, ó, a gaveta, você tem uma foto da gaveta, como que é a gaveta, como que tem que ser o padrão dessa gaveta, para não ficar mudando, sabe? Porque acontece muitas das vezes na correria. Você tá lá, aí você coloca um medicamento que não é no lugar correto, e aí começa toda a desorganização de novo, tá bom? E celebração, pessoal. Eu dou um exemplo aqui na metodologia aqui, para vocês celebrarem. Não só cobrarem, né? Mas celebre. Celebre sempre quando a gente implementa o 5S nos hospitais, no final das consultorias, a gente faz uma celebração para destacar qual é a melhor área. Qual foi a melhor área na implementação? E ali a gente cria um selo padrão do 5S para a área, ou um certificado para cada um também em relação à metodologia, à implementação. Ou também a gente dá brindes também, fornece brindes para melhorar a área, para poder motivar. Você sabe, o ser humano ele funciona a partir de motivação. Então também você tem que motivar, a pessoa tem que ter ali, tá? Eu vou ser a melhor área, mas eu vou ganhar o quê? Então tem esse pensamento também de você reconhecer a equipe. Aqui um case de sucesso, pessoal, lá de Guarujá, no hospital eu era o consultor líder ali, então, pela Associação de Voluntários da Saúde, e a gente implementou o 5S lá, foi um marco para o hospital. E eu vou estar passando aqui algumas fotos, como que foi essa implementação. Então, como eu falei para vocês, eu realizei o treinamento primeiro com eles, com toda a liderança ali, sobre o 5S. E aí eles tiveram a responsabilidade de estar disseminando esse treinamento para toda a equipe assistencial, todo o hospital. Então eles treinaram a equipe. Nós marcamos o dia D, então eles fizeram a divulgação do dia D nas mídias, no Instagram, todo um card que realizaram para poder estar divulgando esse dia D para a instituição. Depois, eles fizeram uma decoração também em relação ao dia D, fizeram toda a decoração para estar realizando o dia D, fizeram a criação de um mascote, certo? E iniciaram o dia D. Então, eles iniciaram toda aquela maneira, aqueles critérios que eu falei do Seiri, para organizar os material, foram em cada área, todos os auditores e líderes participando. Em todas as áreas para estar organizando junto com o mascote, então não é só chegar e cobrar, eles fizeram todo esse trabalho para poder ter esse engajamento da equipe. É, Realizaram a feirinha, ou seja, pegaram esses materiais, deixaram segregado, deixaram ali alguns dias esses materiais ali para o pessoal estar passando, ver se tem a necessidade em cada área, isso tudo é marcado, tudo é registrado. E depois teve o descarte final, pessoal, onde não teve nem destino para nenhuma área. E aí teve essa parte do descarte. Ou eles sucatearam, provavelmente sucatearam todos esses materiais aqui, eu acredito, não tinha perguntado na época. Ou sucatearam ou venderam, mas eles usaram aqueles critérios. Não tem utilidade? Então esse aqui é o descarte final que estava dentro da nossa instituição. E tiraram as fotos do antes e depois da UTI, então como que era a gaveta, como que ficou após, ou seja, tinha algumas melhorias assim implementadas, mas já diminuiu aquela, como eu falei, aquele visual tudo bagunçado. E a TI, como que era a TI antes e como que ficou a TI depois, né? Que deu mais estrondo aqui. Imagine quanto de material foi descartado aqui dentro da TI, né? E colocaram uma observação dentro da implementação que eles viram a necessidade de descartar um purificador de ar, na qual esse contrato era anual, era de 262 mil, e mensal era de 21 mil, ou seja, quando eles começaram a fazer o dia D,
esse purificador de ar estava num canto ali e eles viram a necessidade de cancelar, porque eles não estavam utilizando isso. E eles estavam pagando sem utilizar. Então eles cancelaram esse contrato. Olha o quanto que teve um retorno só com um dia D, só com a implementação do 5S. Outra observação que eles colocaram também foi sobre a maca pneumática. Eles viram a necessidade lá que eles não tinham, eles descartaram essa máquina. Foi um equipamento que eles investiram, né? Que tinha necessidade de investir em treinamento, que era cerca de 10.400 esse treinamento para o colaborador. Então, tipo, não tinha utilidade, a máquina estava parada. Então, eles tiveram todos esses ganhos com a implementação de 5S, pessoal. E aí realizaram auditorias, como eu falei para vocês, auditorias era separado por censo. Então, assim, cada censo tem um critério, cada censo tem uma pontuação. Tá vendo aqui, ó, Seri, Seiton, Seissô. Então, cada censo tem uma pontuação. Então, tem um score máximo, um score mínimo. Aqui vocês podem ver que cada área eles fizeram por mês, ou seja, então aqui é o score de cada área que a gente consegue acompanhar qual área que está com um score maior, um score menor. Então, esse é o objetivo da auditoria. Não é só você tirar foto e ficar apontando. O objetivo da auditoria é você trabalhar e melhorar a área, tá bom? Pessoal, vou colocar um vídeo aqui para vocês que eu acho muito bacana sobre o 5S. Já estamos terminando aqui de implementação, tá bom? É lá de fora. E eu vou colocar o áudio aqui no meu fone, porque o meu computador não está funcionando o áudio sem ser no fone. Vamos lá.
Certo, pessoal? Eu acho muito importante, muito top esse vídeo aqui, porque ele resume tudo o que a gente falou até o momento, certo? E vocês viram que dá um trabalho para implementar o 5S, mas o retorno é muito gratificante para manter o ambiente limpo, organizado e também manter ali até se viu os materiais todos descritos, a quantidade que utiliza, isso aí é uma outra conversa quando a gente fala, implementa o Kanban, então a gente consegue ter esse controle do estoque, tá bom? E aqui, pessoal, para finalizar, eu trago para vocês, surgem muitas dúvidas hoje em dia, sobre as formações Belt. Então eu trago para vocês como é que a gente trabalha em relação ao Belt, como eu falei, eu sou Black Belt de formação, então nós temos essa escadinha a ser seguida, que é o White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Então essas são os níveis Belts dentro do Lean, e cada nível tem uma função. O White Belt, ele tem um nível mais introdutório, onde ele entende os conceitos básicos e apoia o projeto de melhoria. Já o Yellow Belt possui um conhecimento mais fundamental do Six Sigma, participa em projetos como membro de equipe, ajuda na coleta de dados. O Green Belt possui um conhecimento mais intermediário, tem a capacidade de liderar pequenos projetos de melhoria de nível médio e tem a função, tem ali de análise de dados. O Black Belt é um nível mais avançado. Esse profissional lidera projetos de grande impacto, é um agente de disseminação de melhoria contínua, além de treinar e orientar outros belts. E o Master Black Belt é o nível mais alto de conhecimento e experiência. Esse profissional treina Black Belt e Green Belt e lidera iniciativas em toda a organização. Tá bom, pessoal? Na ProMed, nós temos as formações. Nós temos as formações de White Belt, de Yellow Belt e de Green Belt. De White Belt, eu tenho hoje, isso aqui é uma novidade na Hotmart, então eu tenho a formação na Hotmart e tenho a formação no Simpla, que é ao vivo, com os datas, ao vivo online. É a mesma formação da Hotmart, a diferença é que aqui é aulas ao vivo, quando eu vou estar de forma remota, mas presencialmente. O Yellow Belt também e o Green Belt. A formação de White Belt é de 8 horas de treinamento com certificação. Todas as minhas formações é voltada para a área da saúde, com exemplos, com cases, com exercícios, tá bom? O Yellow Belt também é uma formação de 22 horas e o Green Belt uma formação de 20 horas. E eu deixo uma frase final aqui para vocês. Você não pode impor a produtividade, você deve fornecer as ferramentas para permitir que as pessoas se transformem no seu melhor. Ou seja, não adianta você impor se você não tem ferramenta, se você não tem a ferramenta necessária para que as pessoas possam fazer o seu melhor. Correto, pessoal? Então agradeço imensamente a oportunidade. Espero que esse vídeo chegue e dissemine essa cultura Lean. E quem não está inscrito no canal, se inscreva que logo mais nós vamos ter algumas novidades. Forte abraço, pessoal.